Olá pessoal, tudo bem? Adorla Lima, mais uma vez aqui no YouTube, para falar um pouquinho desse conteúdo de automação. Na última aula que a gente teve juntos, né, a gente falou um pouquinho da função temporizador, né? E hoje a gente vai ainda tratar desse assunto, que é o temporizador, porém, a gente vai continuar vendo o modo 1, mas a gente, antes de começar a ver outros modos, aquela coisa que a gente vai ver paulatinamente cada conteúdo, eu quero mostrar para vocês aqui, antes de mais nada, e o que é muito importante não só para automação, mas para comandos elétricos e para outras coisas, eu quero mostrar para vocês um sistema de intertravamento. Tá? Então, essa aula de hoje vai se basear no intertravamento. E aí a gente vai usar o temporizador modo 1, mas primeiro a gente vai usar os keys, que são as saídas, né? Lembra? Quite das saídas, ou seja, eu tenho entradas e saídas, e hoje eu vou tratar efetivamente as saídas e o temporizador ainda no modo 1. Tá? Bom, vamos começar a construir o nosso circuito? Vamos para a tela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o meu I, beleza? E eu vou colocar um I normalmente fechado, I1, que vai ser como num comando elétrico, por exemplo, como se ele fosse uma botoeira B0 para fazer efetivamente a finalização, ou seja, o reset do meu sistema. Depois eu vou colocar aqui o I2, que seria a representação do meu B1, tá? Será normalmente aberto. Vou continuar a minha lógica aqui de programa e vou colocar um Q normalmente fechado. Vou colocar um Q2. E eu vou explicar para vocês o porquê desse Q2 aqui. E no final, vou colocar um Q1 com o modo bobina. Ok? Continuando aqui minha lógica, vou colocar um Q1 em paralelo com o I2. Vai ser também um contato normalmente aberto. Vou fazer essa ligação aqui, tanto aqui quanto aqui, e depois vou explicar para vocês o funcionamento disso. Vou botar mais um I1, mais um I3 aqui, mais um I, normalmente aberto, que vai ser a minha representação do meu B2. E aqui mais um Q fechado. Esse Q fechado, ele vai ser o meu Q1 fechado. E no final, um Q2. Vou dar um OK. E por fim, vou colocar mais um Q2 aqui em paralelo, normalmente fechado, para finalizar o meu sistema. Vou dar um Escape no meu teclado. E aí eu já tenho um sistema de intertravamento. Antes de colocar para rodar, eu vou detalhar algumas explicações para vocês aqui nesse momento, tá? Bom, vamos lá. Então, se eu acionar o I2, o meu I1 ele já está fechado, ou seja, o meu sinal está circulando por aqui. O meu I2 vai fechar, vai energizar Q1, que vai fechar esse contato de Q1. E vai abrir esse contato fechado aqui. Ou seja, mesmo que eu aperte 3, eu não consigo energizar o Q2. Por quê? Porque Q1 está aberto. Para eu começar o sistema de novo, eu tenho que vir aqui, apertar o I1, porque eu desenergizo todo o sistema, e habilito ele de novo. Ou seja, dou o bit 0 nele. Ele vai ficar normalmente fechado, ok? Bom, vou vir para I3. Vou dar o bit 1 aqui, ou seja, vou fechar esse contato. Energizou Q2, fechou Q2 aberto e abriu Q2 fechado. O que vai acontecer? Eu não consigo habilitar Q1. Para que esse sistema é importante? Esse sistema é importante para, por exemplo, se eu estiver fazendo a reversão de um motor manualmente, eu só conseguiria, por exemplo, reverter o sentido de rotação desse motor se eu desacionasse uma das duas contatoras, desculpa, uma das duas saídas que eu estou utilizando. Então, se eu desabilitasse Q1 ou Q2, eu habilitaria um ou outro para rodar para o lado que eu quisesse, horário ou anti-horário. Então, para isso, vamos ver na prática como isso funciona? Dá um run aqui,
né? E aí ele vai me habilitar todas as minhas ferramentas aqui, né? Efetivamente, eu vou usar somente essa de acionamento. As outras, eu nesse momento não tenho precisão de usar, mas daqui a pouco, no futuro, eu vou explicar em algumas aulas à frente, eu vou explicar para vocês por que serve. Então, por exemplo, I1 ele já está aqui, ó, onde tem a linhazinha verde, significa que eu tenho um bit de entrada já ativado. Então, eu vou vir aqui o I2, ó, acionei, o que aconteceu? Ele habilitou Q1, fechou esse Q1 aqui e abriu esse Q1. Lembra que esse Q1 aqui estava verde, né, no início do nosso circuito? Então, quando eu desabilito o I2, o que acontece? Esse cara aqui, Q1 aberto, que está em paralelo, que está relacionado ao Q1, o nome dele aqui é contato de selo, tá? Esse cara aqui é um contato de selo. E esse cara aqui, o Q1 fechado, ele é o contato de intertravamento que está relacionado a Q1. Ou seja, mesmo que eu habilite I3, ele não consegue habilitar o Q2, ok? Então, vamos fazer o sentido contrário agora? Vou habilitar I1, ó, habilitei, ó, ele desenergizou o Q1, e agora eu quero energizar o Q2. Eu venho aqui I3, habilito I3, e ele vai energizar Q2, tá? Bom, da mesma forma, eu desabilito ali o I3 e ele continua rodando. Por quê? Porque eu tenho um contato de selo de Q2. E o Q1? O Q1 eu não consigo habilitar. Por quê? Porque o Q2 está aberto nesta situação. Ok? Bom, então esse é o princípio básico do intertravamento. Então eu tenho dois contatos que se entrelaçam, um em série com o outro, ou seja, se Q1 é a bobina principal lá, eu vou pegar esse Q1 e vou botar em série, um contato dela em série com o Q2. E da mesma forma o contrário, Q2 em série com Q1. Para quê? Para desabilitar a bobina que eu estou fazendo menção. Beleza? Então, vamos para um exemplo aqui, utilizando os temporizadores em modo 1. Eu não vou utilizar mais o meu I1. Eu quero somente colocar aqui as temporizações. Beleza? Então, ó, vou colocar minhas linhas aqui, né? E vou começar a montar. Primeira coisa que eu quero é que o meu tempo, ele conte, tá bom? Então, se eu quero que o tempo conte, eu tenho que colocar o temporizador, que é a função T. T, modo 1. Vou colocar na escala de segundos e vou colocar aqui 10 segundos, tá? Vou dar um OK. E esse T1, ele vai ligar uma bobina qualquer, que eu vou chamá-la de Q1, tá? Vou botar aqui, vai ser Q1. Então, só para efeito de teste, a gente vai colocar aqui para funcionar. Botei 10 segundos, vou dar um run, chegar um pouquinho aqui para o lado, só para não atrapalhar a gente. Vou botar aqui em cima, só para a gente ver contando o tempo. Então, vou deixar ele acionado aqui. Vou dar um ESC sempre, né, para sair o meu lápis ali. Vocês viram que ele contou. Vou dar um stop aqui só para a gente iniciar de novo. Ó, vai contar 10 segundos e ele efetivamente vai acionar a bobina de Q1. 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, acionou. Show de bola? Então vamos para a próxima. Vou fazer a mesma linha, exatamente igual, porém eu vou usar agora T2. Beleza? Vou colocar o T2 aqui abaixo. Então, vem aqui, mudei, T2, escala de segundos, e vou botar 15 segundos, vai. Vou dar um OK, T2, e no final a bobina de Q2. Então, Q2. Mais uma bobina, mais um temporizador. E aí depois vocês vão entender o que eu estou fazendo. Segundos, vou botar aqui, sei lá, 20. Vou dar um OK. Vou fazer a ligação. Aqui abaixo vou colocar mais um T. Só que esse aqui vai ser T3. E aí eu vou fazer a ligação também até o final para Q3.
Bom, agora o que eu quero, efetivamente, é que um temporizador ele só comece a contar depois que o outro pare. E assim sucessivamente. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar contatos fechados em cada um. Nesse aqui, no T1, eu quero que o T3 conte o tempo de T1. Só que esse T3 ele vai ser um T3 fechado. T3 fechado. Aqui eu vou ter um T1. Vamos mudar a ordem aqui que eu acho que vai ficar melhor. Ó, aqui eu vou botar um T2 fechado. Aqui eu vou colocar um T3 fechado. E aqui eu vou colocar um T1 fechado. Bom, vou dar um ESC aqui para sair o meu lápis. E olha só, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que T3 ele vai contar o tempo que T2 vai ficar acionado. Bem como o T2 vai contar o tempo que T1 vai ficar acionado. E o T1 vai contar o tempo que T3 vai ficar acionado também. Beleza? Então, olha só. Quando eu boto para rodar, olha o que acontece. Todos eles estão contando junto. É claro que o T1 vai ser o primeiro a entrar porque tem menos tempo. Então, o T1 contou, ele vai ficar mais 5 segundos ligado até T2 tirar ele. Tirou, beleza, vai começar a contar 20 segundos. E aí, assim que ele terminar, o T1 vai contar mais 10 segundos. Tá lá, 20 segundos. Ok. 20 segundos. Contou, fechou. E esse cara aqui vai ficar mais 10 segundos ligado. 10 segundos. Beleza. Agora vai ficar mais 15 segundos. Então, esse é o exemplo de um sistema de semáforo. Né? Se eu mudar aqui para o modo CLP, vocês vão ver que eles vão mudando ali de acordo com o tempo. Então, olha lá. Ó. Agora está ligado o meu Q2 e em seguida vai ligar o meu Q3. É claro que a gente pode reduzir tempo e tal. Isso aqui é só para vocês terem a ideia e conhecerem que existem diversas formas de você programar um sistema de semáforo, tá? Então, ó, Q3 acionou, agora quem vai acionar vai ser Q1. Por quê? Porque o temporizador modo 1, ele serve para isso também. É claro que existem outros modos que a gente vai ver alguma frente, que um vai ser, por exemplo, retardo na desenergização, né? Esse aqui, por exemplo, é o retardo na energização, ou seja, o retardo até ele energizar, ou seja, eu conto o tempo primeiro e depois ele energiza, né? Então aqui eu tenho um sistema de semáforo simples, ok? Muito tranquilo, muito fácil, e utilizei o sistema de intertravamento temporal, ou seja, eu usei os temporizadores para fazer o intertravamento entre eles. Beleza? Então, a aula de hoje era isso. Eu queria mostrar para vocês duas vertentes para o intertravamento, uma para rotação de motores em sentidos diferentes, e esse que é o temporizador, que pode ser utilizado também na formação de um semáforo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e habilita o sininho de notificação para que vocês recebam o conteúdo do nosso canal. Ah, e não esqueça de indicar para o máximo de pessoas que vocês puderem. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus. Tamo junto. Tchau, tchau.